Olá, meu nome é Ciomara, eu sou mentora do Ministério Sementes de Amor e eu quero compartilhar com vocês o terceiro capítulo deste livro que nós já estamos estudando e vamos estudar ao longo de todo este ano. E vamos refletir um pouco hoje sobre as nossas palavras. Então, o título desse estudo é A Mulher Sábia Conhece o Poder das Palavras. E eu vou começar já citando para vocês, lendo aqui para vocês 2 versículos que está no livro de Provérbios da Bíblia, que é o livro que tem baseado todo esse estudo e esse livro que nós estamos utilizando. E eu vou ler 2 versículos que estão no capítulo 18 de Provérbios. E o versículo 21 diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. É o que nós lemos no versículo 7. Então veja como a Bíblia já nos instrui e nos adverte sobre o uso da nossa língua, o uso das nossas palavras. É muito forte isso. Morte e vida estão no poder da língua. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, ele vai dizer que a língua pode contaminar todo o nosso corpo, que ela é um órgão indomável e que possui um veneno mortífero. O versículo 9 diz assim, do capítulo 3 de Tiago: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então nós podemos afetar o nosso bem e podemos afetar o bem do outro, o bem do nosso próximo, com o modo como usamos a nossa língua. O poder das nossas palavras não vem da nossa língua em si, mas do nosso coração. É o coração quem comanda a nossa língua. Por isso que Jesus já nos diz o que está registrado lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio. Nós já aprendemos lá no primeiro capítulo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da nossa vida. Então, dependendo daquilo que nós guardamos no coração, daquilo que nós alimentamos o nosso coração, é o que a nossa boca, as nossas palavras vão refletir. E Deus nos deu uma tarefa muito especial e importante, que é o papel de esposas, né? E a Bíblia nos chama de auxiliadoras. Essa palavra tem sido muito mal interpretada ao longo do tempo, né? Então, quando a Bíblia fala que a esposa, né, a mulher é auxiliadora idônea do seu marido, a Bíblia está falando de alguém que é correspondente a ele, que é parceira, que é correspondente, complementar ao homem. Mas o que nós imaginamos quando ouvimos isso é que a mulher é aquela pessoa sempre cansada, correndo atrás das coisas, de muitas tarefas, da casa, do trabalho, e tem que estar sempre pronta, disposta para agradar o marido, para fazer tudo do que ele precisa. E não é bem isso, né? O que a Bíblia tem em mente. Eu vou ler para vocês um trechinho do que a autora do livro nos fala sobre isso. Ela diz assim: o chamado da esposa é para ajudar o seu marido a alcançar as metas de Deus, os dois trabalhando juntos, cada um com seus próprios pontos fortes, crescem e edificam a família de Deus, propagando o nome do Senhor pelo mundo. Então, como auxiliadoras, as nossas palavras, elas influenciam. Elas influenciam o nosso marido, elas influenciam a nossa família. E nós podemos influenciar com as nossas palavras, tanto para edificar, encorajar, disseminar a palavra de Deus, ou como para trazer tristeza e destruição para a nossa casa. A Bíblia nos traz
vários exemplos, mas eu vou citar aqui o exemplo de duas mulheres. Uma que soube usar suas palavras de forma sábia e outra que não soube fazer isso. A primeira que eu vou citar é Esther. Esther era uma rainha, né, de um rei que não era tão bom. Ele tinha várias esposas, Esther era uma das esposas, e o povo de Esther, o povo de Israel, estava correndo um sério risco. E Esther foi corajosa, né? Não era a qualquer momento que se podia entrar na presença do rei, conversar com ele ou fazer algum pedido para ele, nem as suas esposas. E Esther corajosamente, né? É uma mulher que temia a Deus. Ela usou as suas palavras para conversar com o seu marido, para exercer uma boa influência sobre o seu marido, e ela salvou o seu povo de ser destruído. Por outro lado, a gente tem o exemplo de Dalila. Dalila, que era uma mulher que pertencia a um povo pagão, não era uma mulher temente a Deus, e ela se casou com um homem que era temente a Deus, que era do povo de Israel, que era Sansão, e Dalila usou as suas palavras de maneira ardilosa, de uma maneira a influenciar o seu marido a desobedecer a Deus. E isso foi a destruição de Sansão. Ela destruiu, inclusive, a vida do seu marido, porque ele morreu por causa disso, porque ela usou as suas palavras de uma maneira errada e fez muitas pessoas sofrerem. Então Deus não nos deu o dom da língua para a gente satisfazer os nossos desejos, para a gente usar da maneira que a gente quiser. Não, Deus nos deu o dom da língua, o dom da palavra para encorajamento, edificação e para demonstrarmos sabedoria. Então, usar a língua de uma maneira positiva, Deus é glorificado. Quando nós usamos a nossa língua para fazer o bem, pessoas são abençoadas e Deus é glorificado. Então vamos pensar sobre isso. Para quê? Para que nós vamos usar a nossa língua, as nossas palavras? Para destruir ou para fazer o bem? Então, como nós já vimos no estudo anterior, que nós estudamos um pouquinho sobre a insensatez e sobre as atitudes de uma mulher insensata, nós vamos ver primeiro agora quais são algumas palavras que demonstram insensatez, como nós podemos usar a nossa língua, né, as nossas palavras, de maneira insensata. E eu vou destacar aqui 6 formas como usamos a língua de forma insensata, que é através das mentiras, falso testemunho, exagero, difamação, fofoca e lisonja. Eu vou descrever um pouquinho mais sobre cada uma delas. Mentira é muito claro, todo mundo sabe o que é mentira, o que é dizer algo que não é verdadeiro sobre si mesmo, sobre alguém ou sobre uma situação, né? E às vezes, eu tenho certeza que vocês já viveram, todas nós já vivemos essa situação em que nós mentimos até para nos livrar de um constrangimento, para nos livrar de algum problema, de algum conflito, e às vezes a gente escolhe mentir ao invés de confiar em Deus e dizer a verdade, né? Então, muitas vezes nós falamos mentiras intencionais, sabendo claramente que estamos mentindo. E o livro de Provérbios, ele nos ensina que os mentirosos serão responsabilizados pelas suas palavras. E também o livro de Provérbios nos ensina que o ódio e a mentira, eles caminham juntos. Então, mentir muitas vezes expressa o desprezo que nós sentimos por aquela determinada pessoa para quem nós estamos mentindo. Eu tenho certeza que todas nós já nos sentimos feridas, magoadas, porque alguém mentiu para nós. Nós sentimos desprezadas quando alguém mente para nós. Então a mentira, ela cria
um distanciamento nos nossos relacionamentos. Ela separa as pessoas. E Deus odeia a mentira. Provérbios, capítulo 6, desculpa, versículos 16 e 17 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. E essa palavra aborrece, ou às vezes abomina, significa que Deus detesta, que Ele não suporta, tá bom? Então, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, orgulho. Lembra que nós já estudamos no último estudo? Orgulho, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Você imagina, tá no mesmo grupo de derramar sangue inocente, a língua mentirosa. No capítulo 12, no versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, a mulher sábia, ela também tem que odiar a mentira. Ela tem que aborrecer, detestar a mentira e levar a verdade a sério, levar a sério a honestidade, as palavras verdadeiras, né? A gente não deve acreditar em meias verdades, ou como se dizem, a mentirinha branca ou mentira branda, né? Essas são apenas legitimações, né? A gente legitimar ou colocar panos quentes em algo que Deus odeia e que nós devemos odiar também. Uma pessoa que diz a verdade, ela é digna de confiança. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, na educação dos seus filhos? Eu não sei se vocês já viveram essa situação, eu me lembro muito bem da minha mãe dizendo isso várias vezes. A gente estar em algum lugar, na casa de uma visita ou numa festa e a gente se comportar mal, e ela dizia assim: chegando em casa, a gente vai conversar. E o que acontece? Às vezes, passou a festa, a mãe esqueceu, chega em casa, não fala nada, não disciplina o filho. E a minha mãe nunca fez isso. Às vezes, aquela vontade de disciplinar a gente, ou aquela irritação que ela estava sentindo, já tinha até passado. Mas ela cumpria a palavra, porque ela nos dizia assim: se eu não cumprir a minha palavra, vocês não vão mais confiar em mim. O que a criança pensa quando uma mãe faz isso, um pai faz isso? Ele diz: eu posso fazer o que eu quiser, minha mãe fala, mas agora até acabar a festa, ou até a gente chegar em casa, ela já esqueceu, ela não vai fazer nada. Então a nossa palavra não é digna de confiança. E é assim, quando alguém mente para nós, ou uma pessoa que todo mundo sabe que é mentirosa, a palavra dela não tem força, não é digna de confiança, né? Uma outra forma de mentira, um desdobramento da mentira, é o falso testemunho. Quando nós dizemos alguma coisa sobre alguém que não é verdade, né? Mas nós testemunhamos isso para outras pessoas. E isso é o 9º mandamento. Lá em Êxodo 20:16 diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, ele está pensando exatamente em falar mentiras ou inventar coisas que não são reais a respeito do nosso próximo. E quando a gente pensa em falso testemunho, logo vem à nossa mente a imagem de um julgamento e a pessoa jurando lá com a mão sobre a Bíblia dizer a verdade, não falar falsamente. Então, não dizer falso testemunho significa que a gente deve promover a verdade, promover a boa reputação das outras pessoas, prezar, cuidar pela nossa boa reputação e a do outro também. Não permitir que a reputação de outra pessoa seja manchada, seja estragada. Quando nós fazemos isso, nós estamos
desonrando o nono mandamento, né? Então, quando nós dizemos assim, eu sou burra, eu não faço nada direito, nós estamos dando um falso testemunho contra nós mesmas. Porque não foi assim que Deus nos fez. Em alguns momentos, nós agimos sim como tolas ou falamos coisas tolas, mas a gente não deve focar nisso. Então, quando nós falamos assim, nós estamos evidenciando ou focando as nossas fraquezas. E às vezes aquilo nem é verdade. Não é? Então, nós não devemos dar falso testemunho. E nós damos falso testemunho toda vez que a gente não defende alguém, a honra de alguém, ou quando alguém está sendo difamado, quando a gente não protege, né, as outras pessoas, a gente também está usando de falso testemunho. A terceira forma é o exagero. Quando a gente peca com as nossas palavras, quando a gente exagera na verdade. Às vezes alguma coisa é verdade, mas a gente distorce aquela verdade ou a gente exagera para chamar atenção muitas vezes para nós mesmas. Então, quando a gente assiste um comercial de TV, pela nossa própria experiência, a gente não acredita em tudo que diz no comercial. A gente não acredita que aquele shampoo vai deixar o nosso cabelo igualzinho o da modelo que aparece no comercial. Porque muitas vezes a gente já comprou aquele shampoo, a gente sabe que não vai acontecer daquela maneira. Então, esse exagero, né, é o que o mundo usa para chamar a nossa atenção. E da mesma forma, quando nós exageramos a verdade, as pessoas vão dar pouco valor para o que nós dissemos, né? Para aquilo que nós dizemos. Então, às vezes, quando a gente sempre fala as coisas de forma muito exagerada, quando a gente diz alguma coisa, mesmo que ela seja verdade, as pessoas vão dizer assim: tira 50% do que aquela ali falou, porque ela exagera demais. Então, isso tira também a credibilidade das nossas palavras. Nós usamos exagero, olha só, de maneira como às vezes a gente nem percebe. A gente diz assim, eu odeio frio, eu odeio o calor. Odiar é algo muito forte. Você está destruindo, quando a gente odeia alguma coisa, a gente deseja a destruição daquilo. Então você está querendo destruir algo que foi como Deus criou as estações do ano. Então a gente pode não gostar ou se sentir desconfortável, ter dificuldade de se adaptar ao calor ou ao muito frio, mas eu odeio frio é muito forte. Ou dizer assim, eu adoro esse vestido. Adorar, ele tem o sentido de cultuar. Então, toda vez que a gente usa assim de forma vazia, para qualquer coisinha de falar, eu adoro. Não, esse exagero faz com que a gente peque com as nossas palavras, porque nós não devemos cultuar a nada sem que seja o nosso Deus. Né? Quando a gente diz assim, meu cabelo tá um desastre, um horror, um desastre. A gente para pensar o que de fato é um desastre e a tristeza e o sofrimento que causa um desastre. No máximo, nosso cabelo tá mal cuidado ou a cabeleireira errou no nosso corte, mas não é um desastre. Isso não vai acabar com a nossa vida. Então, nós precisamos pensar que nós somos responsáveis pelas nossas palavras. A difamação é considerado inclusive um crime. Né? A difamação não necessariamente é uma mentira, às vezes é algo verdadeiro, mas que não precisa ser espalhado, né? Que a gente não precisa sair dizendo para todas as pessoas. Diferente da calúnia, a calúnia sim, ela é uma mentira, mas a difamação é dizer algo verdadeiro, mas que pode destruir uma pessoa, pode destruir a reputação de uma pessoa. Então, quando nós falamos demais, nós acabamos pecando também com a nossa língua
e falando coisas que nós não devíamos falar a respeito de outras pessoas. Provérbios, lá no capítulo 10, versículo 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Às vezes nós sabemos de coisas às vezes ruins a respeito de outras pessoas, e nós devemos calar. Não sair falando sobre aquilo, mesmo que seja verdade, porque a gente vai destruindo a reputação de outras pessoas. Hoje em dia, com os celulares, né, com as mídias sociais, as pessoas se veem escondidas atrás de um teclado, né, ou de uma tela, e saem falando palavras que muitas vezes, se ela estivesse cara a cara com aquela pessoa, ela não teria coragem de falar. Até o nosso tom de voz é importante. Pensar no nosso tom de voz. Precisamos ter sabedoria no falar, não somente para guardar, né, para nos guardar dos problemas, porque isso pode nos trazer alegria, nos guardar dos problemas. Então a gente precisa ter essa sabedoria no falar. Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, uma palavra que é dada na hora certa, do jeito certo, ela é boa, ela alegra a nós mesmos e a outra pessoa que está ouvindo. E aí vem a fofoca. A fofoca, ela causa um impacto muito maior do que nós podemos imaginar, né? Provérbios 11, 13, pensa que a Bíblia não fala sobre fofoca, mas lá em Provérbios 11, versículo 13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Quando ele diz que o mexeriqueiro descobre o segredo, ele está dizendo de descobrir, de tirar algo que estava oculto e mostrar para todo mundo. Mas aquele que tem um espírito fiel, ele encobre, ele esconde aquele segredo. Então, quando nós contamos, abrimos coisas sobre as outras pessoas, nós demonstramos um espírito infiel nos nossos relacionamentos. A fofoca, ela pode sim destruir relacionamentos que às vezes nós achamos que são muito fortes, né? Imagina a sua melhor amiga, alguém que você confia muito e para quem você conta os seus segredos ou coisas que são íntimas, importantes para você. Se essa pessoa comenta com uma só, não, ela conta só para uma, mas aí aquela uma conta para outra, que conta para outra. Isso pode destruir um relacionamento, às vezes, que foi construído ao longo de muitos anos, né? Então, apesar da fofoca ser um pecado, nós não olhamos para ela de forma tão séria assim, né? A gente não só dá voz à fofoca, como a gente dá ouvidos à fofoca. E isso é igualmente ruim. Então a gente coloca lá a fofoca numa daquelas categorias do pecadinho, não tem problema nenhum. Mas como nós precisamos, queridas, todas nós, precisamos ser cuidadosas com falar, contar alguma coisa, um segredo de alguém, ou quando nós damos ouvidos à fofoca. Então pense agora, né? Todos os conflitos que você já teve na vida, com amigos, com familiares ou no trabalho, quantos desses conflitos estão ligados à língua? A uma mentira, a um falso testemunho, a uma difamação, a uma fofoca, ou também esse último aspecto aqui das palavras insensatas, que é a lisonja. O que é lisonjear alguém? É bajular, é a bajulação, é aquele elogio feito com o objetivo não de edificar a pessoa, mas de ter um lucro pessoal
né? De você agradar a pessoa para fazer algo que você quer ou para ganhar pontos com aquela pessoa. Não é um elogio sincero, verdadeiro. Isso é a lisonja, né? Provérbios nos alerta para que a gente haja com discernimento. Lá no capítulo 29, versículo 5, diz assim: o homem que lisonjeia ao seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Então, ser lisonjeiro, ser bajulador, é como fazer uma armadilha para outra pessoa. A mulher sábia não só guarda o seu coração das palavras lisonjeiras dos outros, como ela também guarda a sua língua de oferecer palavras lisonjeiras para os outros. O que nós precisamos é ter línguas transformadas, porque a nossa natureza é de agir assim, é de falar dessas maneiras, mas nós precisamos buscar uma forma que a nossa língua demonstre claramente que nós somos mulheres sábias e não mulheres insensatas. E isso é muito frustrante. É frustrante porque a gente não consegue. Sozinhas, nós não conseguimos. A gente tenta, a gente vai ficar sempre tentando. Se nós olharmos só para nós mesmas, a gente vai se frustrar, porque a gente vai ouvir uma fofoquinha ali, vai falar uma fofoca lá, vai exagerar numa história para chamar atenção para nós mesmas. A gente vai errar. Por isso que nós precisamos pensar naquilo que o livro de Provérbios quer nos ensinar. Ele todo o tempo vai nos apontando para Cristo. Só em Cristo nós podemos encontrar uma pessoa, alguém que realmente foi sábio. Na boca dele nunca foi encontrada uma mentira, uma palavra insensata. Jesus nunca mentiu, nunca exagerou, nunca fofocou, nunca foi lisonjeiro, nunca falou palavras só para agradar. Muitas vezes as pessoas sentiam raiva de Jesus exatamente porque ele dizia a verdade. Não porque ele dizia a verdade de qualquer maneira, com sabedoria, na hora certa, com o tom de voz certo. Jesus dizia o que ele tinha que dizer e não dizia palavras para agradar as pessoas ou para se proteger. Toda a palavra que ele disse foi perfeita, a perfeita na ocasião perfeita, na hora perfeita, e alcançou os propósitos de Deus. Só quando nós dependemos dele é que nós vamos nos tornar mulheres sábias de verdade, que dizem palavras sábias. A mulher de palavras sábias é aquela cujo coração está sendo transformado por Cristo, à medida que reconhece que a mudança real e duradoura ocorre apenas quando ela reflete todas as palavras de seu Senhor. Eu vou repetir para vocês gravarem bem este parágrafo que eu tirei aqui do livro que nós estamos estudando. A mulher de palavras sábias é aquela cujo coração está sendo transformado por Cristo, à medida que reconhece a mudança real e duradoura ocorre apenas quando ela reflete todas as palavras de seu Senhor. Então nós precisamos buscar palavras de sabedoria, né? Palavras que sejam governadas pela sabedoria. Elas abençoam, né? Elas não somente abençoam aquelas que ouvem as nossas palavras, aquelas pessoas que nos ouvem, mas também a nós mesmas, que proferimos palavras de sabedoria. Falar o certo de maneira certa, falar o certo de maneira errada, não transmite direito à informação. Não adianta dizer o que é certo, mas do jeito errado, na hora errada. Precisamos dizer o certo, na hora certa e da maneira certa.
E aqui vão duas observações para a gente falar o que é certo na hora certa. Primeiro, ter palavras brandas. Ah, como é difícil para nós. Como é fácil alterar o tom de voz quando nós estamos irritadas, nervosas, preocupadas, ou quando nós estamos numa situação complicada. É difícil. É difícil manter um tom de voz adequado. Mas Provérbios 15, lá no capítulo 15, versículo 1, depois o versículo 4, dizem assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então a palavra branda, ela desvia o furor. Quando alguém vem falar com você com raiva e você responde de uma maneira branda, isso já é como jogar um balde de água fria sobre a outra pessoa. Eu conheci uma senhora muito querida, que ela era como uma avó para mim. E ela falava muito baixinho, igual a minha avó. Ela era muito parecida com a minha avó. E ela era de uma família, ela casou com um homem que era de família espanhola e falava alto, esbravejava muito. E quando ele vinha falando com ela alto, ela dizia assim para ele: fala mais baixo que eu não tô te ouvindo. E eu achava isso muito interessante, porque ela não, normalmente a gente diz assim, né? Fala mais alto, não tô te escutando. E ela dizia o contrário. Quando o marido vinha nervoso, ela falava baixinho para ele: fala mais baixo que eu não tô te ouvindo direito. E aí ele já se acalmava para conversar, né, com ela. E como a gente tem que prestar atenção no nosso tom de voz. Minhas queridas, como Deus precisa transformar o meu coração, o meu tom de voz, para que nos momentos difíceis, nos momentos de irritação, nos momentos de nervosismo, Ele me dê uma voz branda. E se eu não vou conseguir ter uma voz branda, é melhor que eu me cale, assim como nós já vimos, já aprendemos. E outra maneira de nós usarmos palavras sábias, além de uma voz branda, é usar palavras oportunas. Palavras oportunas significa na hora certa. A mulher sábia, ela sabe o que falar e quando falar. Provérbios 27:5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe o que é o amor encoberto? É passar a mão na cabeça. É a gente não repreender, a gente não exortar do jeito certo, na hora certa. Porque é melhor, às vezes, que alguém que a gente ame, que a gente ama muito, fique chateado com a gente por um momento, do que a gente não repreender, não dizer nada e a gente nos omitir e compactuar, às vezes, com um comportamento errado. Né? Então, é melhor a repreensão. A repreensão, às vezes, é a melhor forma de demonstrarmos amor por alguém. Quando a gente diz: olha, tá errado, você tá agindo errado, não é assim, não é assim que a palavra de Deus diz. É assim que a Bíblia faz conosco quando a gente lê. A gente está todo o tempo recebendo de Deus uma repreensão, nos dizendo: minha filha, não é assim. Não é assim que se faz, não é assim que fala, não é assim que você deve agir. Então nós devemos ter discernimento, inclusive para falar as coisas de Deus. Às vezes a gente quer falar sobre Deus para uma pessoa que não quer ouvir, ou que vai ridicularizar aquilo que nós estamos falando. Então nós estamos jogando palavras fora. Às vezes é melhor se calar, esperar o momento certo, quando a pessoa vai estar com o coração preparado para nos ouvir. É melhor a gente orar e orar por aquela pessoa, porque Deus vai preparar o momento certo da gente falar. Nós devemos ter sabedoria para falar sobre Deus, não só para preservar a nós mesmas,
mas para preservar o nome de Deus, para que o nome de Deus não seja falado em vão, né? Ou não seja blasfemado. Então, até para falar sobre Deus, nós precisamos ter sabedoria. E enfim, precisamos, além de ter palavras sábias, ter ouvidos sábios. Nós precisamos ter discernimento para ouvir o que os outros nos dizem. A gente precisa ouvir primeiro. Muitas vezes nós precisamos ouvir primeiro para depois falar. Precisamos ouvir e avaliar os dois lados da história. A gente precisa estar atentas para interpretar o que as pessoas estão nos dizendo, né? Para a gente discernir quais as intenções daquela pessoa. Então precisamos treinar os nossos ouvidos. Provérbios 26, 24 e 25 diz assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. Nós não conhecemos o coração das pessoas como Deus conhece, mas nós podemos estar atentas às palavras das pessoas, ficar alerta, né? Quando alguém, principalmente alguém com quem nós já tivemos uma experiência ruim, vem nos dizer alguma coisa. Então a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos. Nossos relacionamentos serão melhores e teremos mais paz quando nos tornarmos sábias com nossos ouvidos e nossa língua. E eu vou finalizar com esse versículo de Colossenses 4:6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que Deus nos ajude a sempre buscarmos a Ele e a Sua palavra, para que tenhamos o nosso coração transformado, para que as nossas palavras, as palavras do nosso coração, né, reflitam a Cristo e a sabedoria que vem de Cristo. Que Deus abençoe a todas vocês, queridas, e que Deus abençoe a todas nós. Um grande abraço e eu desejo que Deus fale ao coração de cada uma de vocês através deste estudo. Tchau!